palavra é perfeita. A palavra não só é perfeita, ela é agradável. Ela é boa, ela nos conduz em triunfo, ela nos leva ao caminho da verdade, traz paz, alegria, saúde, bênçãos sem medidas. É a palavra de Deus que manifesta o poder dele. Sem conhecermos a palavra, nós não entendemos o agir de Deus. E a gente atribui ao acaso. Eu não sei o que aconteceu, que eu fui abençoado. Eu sei o que aconteceu. Foi Deus e a sua palavra e o seu Espírito atuando em nossas vidas, movendo o mundo espiritual, movendo o natural para te abençoar. Esses livramentos que Teresa mencionou, entre tantos outros, nós não vemos, mas é o poder de Deus agindo a favor daqueles que o amam. Na verdade, Deus age a favor de todos, mas aqueles que o amam reconhecem que é Deus. Não reconhece que foi fruto do acaso. Queridos, não tem uma coisa mais mentirosa no mundo, é o acaso. Não existe nada por acaso. Sempre é fruto de algo acontecendo no mundo celestial, no mundo espiritual. Ou a maldição, a confusão é resultado do mundo espiritual, das trevas agindo. E as bênçãos de Deus é o resultado do mundo espiritual agindo a seu favor. Aleluia! E é através da palavra que nós conhecemos e entendemos essas verdades. Sem conhecer a palavra, nós somos enganados, abusados, iludidos. Mas quando conhecemos a palavra, ela revela a verdade, a de Deus e a das trevas. A palavra não revela só a verdade de Deus, ela revela a verdade. E pela verdade você sabe quem é que está agindo. Aleluia! Mas nós cremos que Deus é maior, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você já foi surpreendido pela bondade de Deus? Foi Deus agindo a seu favor. Não, foi acaso, aconteceu. Nada acontece por acaso. Aleluia, nada. Não, mas é que veio do nada. Não, veio do Espírito. Agora, pode ser o de Deus ou das trevas. Aleluia. Quantos creem que vão ser influenciados pelo Espírito de Deus para viverem os melhores dias da sua vida? Amém? Então você pode sentar. Obrigado, louvor. Vocês estão top da galáxia. Amém? Bom demais, bom demais. Aleluia. Mas se o tangedor puder permanecer. Aleluia. Depois de 20 ministrações. Aleluia. Sobre o mundo profético, a gente acaba ficando influenciado. Amém? Porque o mundo profético é a palavra de Deus sendo declarada. Aleluia. Esse negócio de profético é estranho. Eu também achava. Eu achava mistério, irmão, mistério. Mas em Cristo todo mistério foi revelado. Aleluia. Mas quando você entende que a palavra profética é a palavra de Deus a nosso respeito, você fica fácil de entender. Aleluia. Como Deus sabe, como eu sou do jeito que eu penso, Ele me ensina do jeito que eu sou capaz de entender. E eu creio que Deus vai falar conosco de um jeito que você é capaz de entender. Aleluia. E à medida que você entende, obedeça. Aleluia. Deus nos deu para esse mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2023, para tratarmos do assunto o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, quando nós conhecemos o caráter, nós entendemos tudo o que acontece da parte de Deus e por eliminação, tudo o que acontece que não vem da parte de Deus. Eu sei que você já recebeu nas semanas anteriores, esse é o último domingo do mês de janeiro, você já recebeu palavras sobre o caráter de Deus. E por que é importante eu conhecer o caráter de Deus? Em primeiro lugar, porque Ele quer que você conheça. Primeira razão básica, Ele quer que a gente o conheça. Porque quem nunca pensou mal de Deus? Se ninguém levantou a mão, é que todos pensaram mal de Deus em algum momento da sua vida. Eu pensava mal de Deus, porque meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, e porque eu não entendia. Para mim, a culpa era de Deus, porque ou ele foi mal, que matou o meu pai, quando eu precisava dele,
como toda criança precisa do seu pai. Pai, não esqueça que seu filho precisa de você. E não precisa de um pai qualquer, porque eu tinha um amigo de infância que dizia assim: eu quero que meu pai morra. E por que ele pensava nisso? Porque o pai dele estava sendo mal, como mau pai, mau marido. E eu dizia para ele: rapaz, nunca diga isso, você não sabe o que é não ter. Mas não é porque é pior não ter, que um pai tem que ser qualquer coisa. Pai tem que ser um bom pai. Mas eu não tive pai, como é que eu vou aprender a ser um bom pai? Com o pai. Você aprende a ser um bom pai na Bíblia, na palavra, com o Espírito de Deus. Aleluia. Agora, Deus quer que nós o conheçamos para a gente parar de culpá-lo de coisas erradas. Eu pensava, ou ele mata, ou ele é negligente. Das duas, uma. Ou ele matou, ou ele fez vistas grossas. Quem já pensou mal de Deus? Só eu? Porque Deus, querido, toda vez que você acusa Deus, é porque você não conhece o caráter. Porque quem conhece não acusa. Sabe que não veio dele a coisa ruim e sabe reconhecer e ser grato das coisas boas. Eu sei que várias pessoas, pregadores, já passaram por aqui, eu mesmo na primeira semana, e falamos de definições de caráter. Mas sabe por que várias pessoas vão falar sobre a definição do caráter? Para que você entenda, para que a gente possa entender o que é o caráter de Deus. E eu tenho mais uma, que é o mesmo princípio. Caráter é a maneira de agir e de reagir, mas que é feito em todas as ocasiões. Porque quando varia a reação ou a ação, isso não é o caráter, é a circunstância. Se quando eu quero alguma coisa de Glieber, eu chego: Glieber, você é uma bênção, você toca maravilhosamente bem, você é o cara, você é o cara. Se eu faço isso só quando tenho interesse, isso não é caráter, é conveniência, é interesse. Mas se eu elogio mesmo quando eu não estou precisando de alguma coisa e constantemente eu faço algo, isso é parte do meu caráter. A Bíblia fala, vocês, até para aqueles que estão fazendo alguma coisa por vocês, é fácil vocês serem bons com eles. É fácil você agir bem quando você quer alguma coisa, quando você está interessado em alguma coisa. Com aqueles que te amam. E amar os que te odeiam. Isso é caráter. Se me ama. E aí tem uma música que diz: de hoje em diante eu vou modificar meu modo de vida. Só vou amar aquele que me ama. Mas isso não é caráter, ou é um caráter distorcido. Porque o caráter de Deus é amar independente de. É que você não conhece a minha sogra. Ame independente de. Mesmo quando faz uma comida para o outro genro, aí chega o outro genro e diz: eu fiz para o outro, coma aí. Por que você pôs isso na comida? Porque o outro genro gosta, mas não é o outro que está aqui, ele nem veio. E quando você continua amando a sogra desse jeito, é o caráter. Agora, genro, para toda sogra tem um genro. O genro para o marido dá uma guitarra top. E para a sogra, dá roupa para lavar. E a sogra continua amando um genro desse jeito, é o caráter. É amor. Aleluia. Caráter é a firmeza ou a estabilidade da vontade. Porque quem tem caráter não muda a sua firmeza, a sua expressão de acordo com a situação. Aleluia. Caráter é a identidade de alguém. Aleluia. Alguém já imaginou se chega, alguém conta para você assim: eu vi o pastor Zé Carlos xingando todo mundo, falando palavrão. Pois é, Zé Carlos não. Ele é santo, nem sabe palavrão. Nem sabe.
Porque o caráter não permite a pessoa dar aquilo que ela nem tem, ou que ela entende que é errado. Aleluia. Não levante a mão. Eu vou fazer uma pergunta retórica, que é aquela pergunta que você não deve responder. Não é que você não pode, você não deve nem se expor. Eu tenho uma grande dificuldade, não era assim desde o princípio, de quando eu estou no chuveiro e com vontade de fazer xixi e deixar fluir junto com as águas. Eu sei que algumas pessoas podem ter visto alguém fazendo, e você não fez. Eu fazia, mas quando eu conheci o caráter de Deus e comecei a ajustar o meu caráter, eu não consigo. Posso estar apertado o quanto for, estou tomando banho, mas minha mãe ensinava, faz xixi enquanto está tomando banho. Mas eu entendo que aquilo que sai na urina tem bactérias, tem coisas que não são boas. Eu não consigo. Por quê? Porque o meu caráter foi tratado pelo caráter de Deus. Não, mas se eu estiver muito apertado, não faço. Estou trazendo um exemplo prático, até grosseiro, mas para você entender a diferença entre a conveniência e o caráter. Nós não podemos agir por conveniência, temos que agir baseado no caráter, naquilo que são princípios que nos norteiam sempre. Ah, mas é que um dia eu perdi a cabeça. Não, não perdeu a cabeça, perdeu o cabeça, porque o cabeça é Cristo. A cabeça continua em cima do pescoço, mas se desconectou do cabeça. Porque no caráter de Deus, vou dizer de outra forma, Deus é todo poderoso? Quem concorda? Está escrito na Bíblia, concorda, é isso mesmo. Ele pode todas as coisas, certo? Não. Como assim? Não é um contrassenso dizer que Deus é todo poderoso e pode tudo, mas tem coisa que Ele não pode? Sim, tem coisa que Deus não pode. Por quê? Porque são contrários ao seu caráter. Deus pode tudo? Deus não pode mentir. Mas Ele pode, porque poder todas as coisas não é ser cabeção. Ah, eu sou autoridade, eu posso tudo. Mas mesmo a autoridade máxima tem coisa que não pode, porque é contrário à sua natureza. Caráter é a natureza. Ainda que na teoria ele pode tudo, ele não pode aquilo que é contrário a ele mesmo. Aleluia. O caráter é aquilo que nos move todo dia em todas as coisas. E se nós não estamos agindo em linha com o caráter de Deus, nós precisamos corrigir o nosso. Porque se pensa numa coisa que a gente tem de privilégio, é ter o caráter de Deus expresso na palavra, para ser aquele espelho, não um espelho distorcido, que a pessoa está num tamanho e o espelho parece estar magrinho. O espelho da palavra, ele sempre vai nos refletir como nós somos, de uma forma até escancarada. A Bíblia diz, aquele que roube, não roube mais. Por quê? Porque no caráter de um filho de Deus não pode ter essas coisas. A Bíblia diz que aquele que mentia, não minta mais. Por quê? Porque não está no caráter de Deus mentira. Aleluia. Aleluia. Eu creio que você já está bem amaciado para a palavra, amém? Já que a introdução é leve, vamos para a palavra, amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, verso 22. Kelinha, se você puder colocar, quem tiver com o mesário, ali na mesa, a mensagem, versão a mensagem, Lucas 15, 11. Aleluia. Porque nem todos têm essa versão. Você tem a sua, acompanha na sua, mas eu vou pôr na tela a versão a mensagem, que diz assim, Lucas 15, 11. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, procura saber, ele quem? Ele contou outra história. Você precisa entender, ele quem?
Porque imagina que essa história é o diabo contando. Porque na Bíblia não tem só fala de Deus, tem fala do diabo e tem fala dos homens. Mas por que estão escritos? Para o nosso conhecimento, nosso ensino e edificação, para a gente saber o que pode, o que deve e o que não deve. Aleluia. Ele, Jesus, contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. E se você vai estudar mais, você vai entender, porque Jesus depois explica, esse homem é o reflexo de Deus. Ele estava falando de um homem, mas está exemplificando Deus nessa história. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Aleluia. Verso 13. Eu dividi aqui no versículo para facilitar você acompanhar na sua Bíblia. Na Bíblia a mensagem, eles agrupam o versículo segundo a mensagem. No verso 13. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Verso 14. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. 15. Um cidadão o contratou para cuidar dos porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Verso 16. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Quem já viu porco comendo? Porco é porco. Nós chamamos o porco de porco por causa da comida do porco. Porque como o porco é. Exceto os palestrinos, que são limpos. Né? Campeão ontem em cima daquele timinho lá do Rio. Mas porco é sujo, irmãos. Porco é sujo, vive num lugar sujo e come uma comida que parece suja, muitas vezes até é. O desejo daquele jovem era comer aquela comida. Quem já teve vontade de comer lavagem de porco? Horrível. Horrível. Amém? Aleluia. Verso 17. Isso o fez cair na realidade. Às vezes, a pessoa só cai na realidade quando está comendo porcaria. Ou está vivendo uma vida na lama. Ah, então foi Deus que levou para a lama. Não, foi Deus. Ele que quis. Achou que sozinho ia resolver sua vida. Que era mais sábio do que todos. Sabe que o princípio da soberba é o início da queda. Não, eu sou, eu posso, eu faço. Faz, fica à vontade. Mas praticamente todos vão para um lugar de falta, um lugar de tristeza, um lugar horrível. Mas, graças a Deus que no verso 17, Jesus descreveu que aquela situação fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Claramente esse menino não andava na palavra da fé. Porque o fato de eu estar com fome não vai me fazer morrer de fome. Ele não tinha feito o rema. Aleluia. Aleluia. Verso 18. Já sei, ele teve uma brilhante ideia. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado como seu filho, e ser um dos seus empregados já está muito bom. Comparado com a situação que ele estava, os empregados que trabalhavam na casa do pai estavam melhor. Aleluia. Às vezes, tem um filho na casa do seu pai, achando que está ruim, está complicado, e aí vai viver a situação, vê a situação ruim que está, mas não se arrepende, como esse jovem fez. Na casa do seu pai. Não, e eu vou traduzir isso para a igreja. Ah, mas naquela igreja eu tenho que servir todo culto.
Parece que sou um escravo. Querido, você não é escravo quando anda em amor. Eu saía com a minha esposa agora pela manhã de casa, entramos no nosso carro e vimos um outro casal entrando no seu carro. Domingo de manhã, um cara de terno e gravata é crente. E possivelmente de uma igreja mais tradicional. E veio um pensamento: se ele me perguntasse, ou alguém perguntasse, você vai na igreja porque você é obrigado? A minha primeira resposta que veio na minha mente é: não, porque eu sou o pastor. Mas eu corrigi a minha própria resposta, porque eu não venho à igreja porque eu sou o pastor. Porque quando eu estou fora, graças a Deus, tem pastor o suficiente. Eu venho à igreja porque eu amo a Deus. E é na igreja que eu sou alimentado da palavra, que eu posso ter comunhão com os irmãos. Que saudade eu estava de vocês. Eu hoje de manhã pensei no Malvisten, capitão Malvisten. Eu vou ligar para ele. Grata surpresa, quando eu estava ali na frente, ele chega. Saudade de vocês. Mas, dando exemplo, voltando aqui ao Gleber, ele não está aqui porque é um escravo. A igreja está explorando ele. Para de dizer isso quando você vê alguém servindo ao Senhor, com todo o seu coração, com toda a integridade, todos os dias. É bitolado. É escravo da igreja. Porque sabe que a pessoa mesmo, ela não tem esse sentimento. Mas os fofoqueiros ficam falando: você está vendo fulano, está trabalhando que nem escravo. Mas que eles não têm escravo melhor do que aquele que voluntariamente se oferece para trabalhar. Aleluia. Aleluia. Verso 19: não mereço ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o seu filho. Esse é o caráter de Deus. Jesus, quando estava contando essa parábola, ele estava mostrando o caráter de Deus. Para o perdido, para o afastado, para o desviado, para o inconformado, para o rebelde. Até tem uma música natural aí que é o rebelde sem causa. O pai correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem mais ser chamado de seu filho, ou ser chamado de seu filho outra vez. Olha o que diz o verso 22, o pai não quis nem escutar. O pai disse: porque às vezes nós vamos diante de Deus: ai pai, eu pequei. Ele já sabe. Ele diz: para com isso. Para de dar showzinho. Para de: ai, é porque eu errei. Para de errar. Porque Deus já viu o coração daquele jovem, que genuinamente se arrependeu. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Verso 23. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem para o churrasco. Sabia que na Bíblia tem churrasco? Rapaz, eu fiquei animado demais. Churrasco é bíblico, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, papai. Vamos festejar, vamos nos divertir. Aleluia.
Verso 24: meu filho está aqui vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Essa história que Jesus estava contando para aqueles que estavam ouvindo, estava mostrando o caráter de Deus. Mesmo contrário à sua própria vontade, Deus jamais vai nos impedir de fazer besteira. Não é que se Deus permitiu, é porque Ele concordou. Não. Porque o pai permitiu aquele filho ir embora. Porque era a vontade dele. Porque Deus não é um Deus carrasco, que algema a pessoa para amá-lo e para servi-lo. Ele disse: se você andar nos meus caminhos, sendo perfeito, estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Mas eu não quero. Temos liberdade de decidir. Mas o melhor lugar é estar na casa do Pai. É o lugar de proteção, é o lugar de amor, é o lugar de suprimento. Ah, mas eu frequento a igreja. Tem gente que frequenta a igreja, mas não está na casa do Pai. Queridos, eu fui à igreja algumas vezes, só para pegar umas meninas. Queria nem papo com Deus, queria papo com as minas. Antes de eu ser crente. Mais de 40 anos atrás. Eu estava na igreja, mas não estava na casa de Deus. O que Deus está nos chamando, através do seu caráter, Ele está revelando que o desejo do Pai é ter comunhão com o seu filho. É comer um churrasco, mas não pela carne. Porque tem gente que só vem na igreja no dia de festa. Ou porque tem festa, ou porque se sente condenado. Não, no dia da ceia eu tenho que ir, porque senão o quê? Não veio o mês inteiro, vem na ceia, achando que vai pagar todo o tempo que ficou longe do Pai. Ou que tudo aquilo vai apagar as besteiras que faz a semana inteira, ou o mês inteiro. Não é esse o caráter que Deus espera de nós. Ele espera comunhão. O desejo de estar. Entendo que tem às vezes como profissionais. O Alvisten estava falando, ele está ainda na tropa de choque. Se precisar de eletricista, chama ele. Está na tropa de choque, tem escala. E tem dia que ele não pode. Ele está no seu trabalho, na sua escala. Mas a pessoa está em casa, sem fazer nada, e não vem para a casa do Pai, é porque não tem intimidade com Ele. Mas o que Deus quer é uma intimidade. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus fala desse caráter do Pai, Ele está nos ensinando como tem que ser o nosso caráter. Se o Pai age assim, quem é filho de Deus? O caráter dele nos influencia. Mas é que eu nasci de novo agora. Ele diz: meu pai eu perdi com 3 anos, eu já falei sobre isso. Mas a vida dele influenciou o meu caráter, porque eu ouvia falar de como ele era. E isso foi me moldando as minhas ações e muitas coisas na minha vida por ouvir falar de como ele era correto em tudo que fazia, como ele era chato às vezes. Ele punha a roupa para lavar e dobrava. Ele era crica. Por quê? Porque ele queria fazer o excelente. Para de dizer que quem quer fazer excelente é crica. Porque um excelente jamais vai dizer que outro excelente é crica. Vai reconhecer, cara, que bom, está fazendo como eu faria. Mas muitos fazem relaxadamente e ficam criticando quem faz excelente. Isso só mostra o caráter. Toda vez que alguém critica outro por fazer o certo, está mostrando o seu caráter.
Aleluia. Aleluia. O caráter de Deus, muitas vezes, todas as vezes, vai mostrar o nosso caráter. Quando agimos igual a Ele, é reflexo do caráter dele. Quando agimos diferente, mostra que o nosso caráter não está perfeito. Ainda precisa muito trabalho. Mas graças a Deus pela ajuda do Espírito Santo. Amém? Abra comigo João 15:15, por favor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, também na mensagem. Olha o que Deus está falando. Não os chamo de empregados ou escravos. Lembra o filho? Ele não estava na casa do pai como empregado ou como escravo. E Jesus estava falando sobre isso. Não os chamo de empregado ou escravos, porque os empregados ou os escravos não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Eu não sei na sua casa, mas quem senta à minha mesa, na minha casa, participa das coisas que eu tenho para compartilhar. E talvez se eu tivesse empregados, eles não sentariam naquela mesa para participar destas coisas. Nós não estamos fora da mesa do Pai. Por isso nós não somos escravos ou empregados do nosso Pai. Nós somos da família. Diga assim, eu sou da família. Os da família você põe à mesa. Os da família você compartilha. Os da família você derrama das suas bênçãos, transbordam para os filhos. E é assim que Deus tem agido conosco. É assim que é o caráter de Deus. E na nossa casa deve ser da mesma forma. Aleluia. 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 Abre comigo também em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos, na revista atualizada, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que ele estava dizendo? Quer conhecer Deus? Veja o que Ele faz. Veja o que Ele criou. Nós conhecemos assim o seu poder, a sua natureza divina, os seus princípios, por tudo aquilo que Ele faz. Sabe como é que a gente sabe o nosso caráter? Por aquilo que a gente faz. Nós conhecemos Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fala. O nosso caráter é exposto pelo aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós falamos. Aleluia. Por isso que cada dia mais devemos alinhar o nosso caráter, as nossas atitudes e as nossas palavras com as de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus é bom. E Ele diz que nós devemos ter o mesmo caráter que Ele. Porque dele somos imitadores. Porque dele somos filhos. Aleluia. Aleluia. Sabe que a gente não conhece o caráter de alguém? Eu quero conhecer o caráter do pastor Zé Carlos. Manda ele lá no hospital fazer um raio-x. Aí tira um raio-x. Porque eu tenho que ver o que está por dentro. Uma tomografia, uma ressonância. Sabe que essas coisas não mostram o caráter? É pelo que ele faz, é pelo que ele fala, como ele se comporta. Se vale para Zé Carlos, o Google, vale para nós. Porque é assim que nós conhecemos Deus. Por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele faz. E sabe, à medida que a gente vai estudando a palavra, uma das coisas que transformou o meu entendimento de quem era Deus, ou de quem é Deus, foi fazer aula no Rema. E conhecer o caráter de Deus.
saber que Ele é bom e que nele não há nenhuma variação, sombra de variação, não existe 50 tons de Deus. Deus é bom. Há nada. Deus é bom. Se você crer na palavra, você vai entender que Ele é bom e que Ele não muda. Não, mas teve uma situação que Deus deu uma sentença ao rei Ezequias. Aí ele orou e Deus mudou. Deus não mudou. Mas ele ia morrer e ganhou mais 15 anos. Deus não mudou. Quem mudou foi Ezequias. Ele mudou o seu coração, a sua inclinação, as suas decisões, e por isso recebeu mais tempo. Mas Deus não mudou, porque Deus é justo, porque Deus não muda. Aleluia. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7, diz que toda boa dádiva vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu, e nele não há variação nem sombra de mudança. Para mim, quando eu entendi sobre isso, segurança. Queridos, ter um Deus que não muda é segurança. Mas é chato, Deus precisava se modernizar. Tá bom, vamos lançar a versão Deus 2.0. Que esse negócio de salvação não é mais bem assim. Você acha que Deus deveria mudar a condição para a salvação? Não. Ele diz, a condição para a salvação é receber e aceitar o seu filho, que é fácil. Não, agora, versão 2.0 de Deus, você tem que pagar $1 milhão para ter salvação. Eu gosto que Deus não muda. Porque ele diz que a salvação é de graça. A salvação vem pelo amor ao seu Filho e reconhecer que Ele é Deus e que o seu Filho foi enviado para pagar por todos os nossos pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça e que em Cristo não há nenhuma condenação. Rapaz, eu gosto da versão 1.0 de Deus. Porque Deus mudasse, imagina que Ele endurece a regra. Então ter um Deus que não muda é segurança para nós. E a Bíblia confirma, lá no livro de Malaquias, o Senhor mesmo disse na versão transformadora, que Ele diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Segurança. Não creia, não deseja um Deus que muda. É melhor ficar com aquilo que Ele já disse, porque é mais leve. Eu vou traduzir de outro jeito, é mais barato. Não é caro andar com Deus e amar a Deus. É barato demais. Traduzindo para uma linguagem que a gente consegue entender. Porque tem coisa que é cara, a gente quer. Tem pessoas que adquiriram um carro novo, chique, aí turbinado. É caro. Mas com Deus é barato. É barato. É trabalho. Queridos, é leve. É fácil. Amar a Deus e buscar entender o seu caráter é fácil e é leve. O próprio Jesus diz, é suave na nave. É suave. Mas se está duro é porque você não entendeu. Não é difícil, é porque você não entendeu. Porque quando você entende, você vê que é leve. É suave, é prazeroso amar a Deus e servir a Deus e ajustar aquilo que precisamos ajustar em nós para agradar a Ele, porque em última análise isso é bom para nós. Aleluia. No livro de Salmos 136, no versículo 1, diz assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, diga assim, Deus é bom. Deus é bom, e é sempre bom, e o diabo não presta, e sempre não presta. Aleluia. Deus é bom, esse é uma das características do caráter de Deus, Ele é bom
pronto. Se tem algo que você vê que não é bom, não veio de Deus. Ah, mas quando eu levo correção não é bom. É bom, porque te salva. Porque me salva. Tudo que Deus dá é bom. Diga assim, tudo que Deus dá é bom. E tudo que não é bom, não vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Esse mesmo texto de Salmo 136, na versão NVT, NVI, NTLH, diz que o seu amor dura para sempre. Mas entenda, nunca confunda o amor de Deus com a misericórdia de Deus. O amor de Deus dura para sempre, a misericórdia não. Porque Ele olha as intenções do nosso coração. Porque quem se arrepende deve desejar mudar o seu caminho. Ah, Deus me ama, Ele tem que me aceitar de todo jeito. Ele vai te aceitar como Ele diz que te aceita. Com o coração correto. Porque se Deus fosse bom, Ele não ia deixar ou levar o diabo para a condição que ele está. Ah, mas ele só deu uma erradinha. Ah, ele só deu um deslize. Não. Quem anda com Deus sabe que Deus é paciente, é tolerante, é longânimo. Ele tem uma paciência longa, ganha ter paciência longa. Não foi no primeiro espirro que o diabo perdeu a sua posição celestial. Foi uma intenção constante e errada no seu coração de continuar fazendo o errado. Chegou um dia do juízo. Mas o amor de Deus dura para sempre. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Deus é rico em misericórdia. Aleluia. Aleluia. Abra comigo um texto, eu quero te mostrar o que eu falei, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Diz assim: E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Tem uma outra versão que diz que nós temos a natureza de Deus. Nós temos a natureza de Deus. Nós somos filhos. E filhos têm o DNA do Pai. E devem buscar desenvolver o caráter do seu Pai. Aleluia. Ah, mas eu ainda tenho coisas que eu preciso ajustar. Peça ajuda. Peça ajuda a Ele. Ele não vai negar a ajuda para aqueles que querem. Aleluia. Em Efésios 5:1 diz que nós devemos imitar a Deus. Como é que Deus faz? Quando nós erramos, como é que Deus faz? Dá logo uma bifa na orelha. Não, Ele nos dá a palavra. Ele diz, não faça mais. Ajuste os seus caminhos. É a forma com que Deus nos trata. Ele nos corrige com a palavra. Não é com a porrada. É com a palavra. E a palavra de amor. Aleluia. Aleluia. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: quem afirma que permanece nele, quem permanece em Jesus? Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Isso é, ajuste a sua fala, as suas atitudes, com a fala dele, com o que ele faria. A Bíblia diz que Jesus era movido, cheio de compaixão, não era cheio de acusação. Você viu em algum momento Jesus chamando o apóstolo? Vem cá vocês, você viu o que fulano está fazendo? Rapaz, coisa feia, né? Rapaz,
esse povo não está certo não. Jesus nunca ficou fazendo fofoca com ninguém. Ele dava a palavra e falava direto com a pessoa. Tem um problema com alguém? Fala com ela. Não, melhor falar com o irmão, com o vizinho. Não, o certo é fale com a pessoa. Isso é parte do caráter de Deus e deve ser parte do nosso caráter. Aleluia. E eu quero começar a encerrar com Daniel 6, verso 4. Eu vou ler na linguagem de hoje. Daniel 6, 4. O Senhor, além de falar sobre o caráter, Ele me instruiu de falar de uma parte do caráter que é integridade. Ser íntegro é ser pleno, é ser completo, é ser correto. E Daniel foi um grande exemplo disso. Jó, no princípio, foi um grande exemplo disso. Aleluia. Noé foi um grande exemplo disso. Daniel capítulo 6, verso 4 diz assim: Aí outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador. Não sei se você lembra, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e aí Daniel recebeu interpretação não só do que era o sonho, mas a interpretação dele, e por causa disso o rei o colocou sobre governador sobre todo lugar. Os que não foram promovidos ficaram com ciúmes. Nunca fique com ciúme de quem é promovido. Aleluia. Mas você que é promovido, haja com integridade. Aleluia. Mas procuravam motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Homem íntegro. Fazer tudo certo, na hora certa, da forma certa. Aleluia. Então, verso 5, disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo. Olha os contrários, assim, nós não vamos achar motivo para acusá-lo. Porque eles conheciam o caráter de Daniel. Nunca vamos achar motivo para acusar Daniel, a não ser que seja em alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Sabe como o diabo vai tentar te parar? Falando alguma coisa contra a sua fé. Você é muito crente, você é bitolado, você não sai da igreja. Porque não vai encontrar em nós motivo para falar qualquer coisa. Então vão tentar até o que a gente faz certo para nos acusar e nos desmotivar. Mas a gente não é besta. A gente não vai deixar. Mas sabe que tem pessoas que perdem a sua posição porque se deixam inflamar por essas coisas. Está servindo a Deus, está amando a Deus, está andando nos princípios da palavra, parou de falar palavrão, parou de fazer besteira, aí diz, agora não vai nem sentar aqui com a gente para tomar uma gelada. Tome uma coca gelada, uma água gelada. Mas se for a roda dos escarnecedores, nem lá fique. Mas às vezes o mundo tenta puxar o povo de Deus de volta para o mundo, fazendo com que se sintam excluídos. Mas na igreja não tenho amigo. Por que não quer? Mas ninguém me procurou. Quem você procurou? Nós não somos meninos mais. Quando éramos meninos, agíamos como menino. Mas nós não somos mais crianças. O DI está lá em cima. Amém? Aleluia. 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 Os próprios inimigos de Daniel entenderam que ele era um homem íntegro. Sabe que isso é bom para você, quando alguém fala assim, você é muito certinho. Amém. Você é muito crica. Amém. De vez em quando minha esposa diz assim, você parece americano. Eu falei, obrigado. Você é crica que nem o pastor Bunny. Glória a Deus. Para mim isso não é um ataque, é um elogio. Quando a pessoa está falando que você está fazendo certo, é elogio. Mesmo que às vezes a intenção da pessoa é te machucar.
Você tem que se alegrar por fazer a coisa certa. O tempo todo. Aleluia. Agora, sabe que a sua integridade constrange outros por não serem? Aleluia. E eles vão te pegar naquilo que você faz bem. E eu quero chamar o grupo de música, mas enquanto isso, abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Essa palavra Paulo estava falando a Timóteo, falando de uma posição que Timóteo ocupava. Mas sabe, enquanto eu meditava sobre ela, o Senhor me falou, isso não é para apenas um líder de igreja, é para todo líder. E eu tenho para mim, isso está no discipulado. Quem já fez o discipulado aqui quando chegou na igreja, entende que Deus tratou comigo algumas coisas. E uma das coisas que Deus tratou comigo é que todas as pessoas de Deus são líderes, aonde estiverem. Já viu aquele ditado popular? Na terra de cego quem tem o olho é rei. No mundo perdido, quem tem a luz da palavra é líder. Você deve reconhecer que aonde você está, no meio de gente que não conhece a Deus, você vai liderá-los para Deus. Por isso que esse texto falou muito comigo, enquanto eu meditava. Porque essa descrição serve para você. Diga assim, a descrição da palavra serve para mim. E olha o que ele diz. Diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ou deseja o episcopado, ou seja, ser líder, excelente obra almeja. Se você tem convicção que você vai liderar pessoas para Cristo, é uma coisa boa, é uma instrução de Deus. Ou liderá-los que já estão em Cristo, a se alinharem com a palavra, é uma boa coisa. Nós estamos cooperando com Deus. Aleluia. Mas olha o que ele coloca, existem requisitos. Não é porque Deus nos ama, não é porque Deus nos chamou, que pode ser de qualquer jeito. A Bíblia fala que em Daniel tinha um espírito excelente. Quantos têm um espírito excelente em si? Nós temos que ser excelentes. Teresa falou da mulher limpando a casa, e eu briguei com ela várias vezes. Mas entenda, mulher, não é para deixar a casa suja e bagunçada. Ah, então eu vou deixar de, porque a Teresa falou, então agora eu posso deixar minha casa suja. Não. Está dizendo que você não tem que ter neura. Não tem que, não é o mais importante, mas é importante. Tudo tem a seu tempo, a sua ordem. E ela é uma excelente dona de casa. Mas exagerava um pouco. Graças a Deus foi para o equilíbrio. A casa continua organizada, mas com muito menos desgaste da parte dela. Até porque tem um marido que ajuda. Amém, maridos? Deixa na reunião de homens. A gente vai arrochar um pouco mais. Amém? Excelente obra almeja. É necessário. Se eu estivesse lá em Salvador, eu diria que é necessário. É necessário que o bispo ou líder seja irrepreensível. Quer dizer, faça tudo certo. Antes de falar, pense. Antes de fazer, pense. Ore. Aleluia. Seja esposo de uma só mulher. Amém. Pelo menos o meu. Temperante. Tenha bom temperamento, não seja estúpido, ignorante, explosivo. Isso não cabe. Aleluia. Aleluia. Sóbrio, modesto, hospitaleiro. Ah, mas eu não gosto dessa história de estar com gente junto. Pede para subir. Agora, pode dizer, subindo ou descendo, vai estar cheio de gente.
é melhor subir. Ah, eu quero um cantinho só para mim, nem no inferno. Ah, mas esse negócio de ir para o céu dá muito trabalho. Não, para ir para o inferno é fácil. Não tem requisito nenhum. Hospitaleiro, apto a ensinar. Isso quer dizer que a gente tem que ensinar. E apto para ensinar não é ser professor do rema só. Isso quer dizer que se o irmão estiver agindo errado, eu vou dizer, irmão, isso não é a melhor forma. Deixa eu te mostrar na palavra ou a instrução. Agora, para todo apto a ensinar, tem que ter alguém apto para ouvir e ser ensinado. Porque a gente não pode ensinar se a gente não quer ser ensinado. Porque ninguém nasce sabendo. Jesus foi estudar, ele foi ler as Escrituras, mesmo sendo o Filho de Deus. Se você olhar as Escrituras, ele vivia estudando a palavra, ele vivia na igreja, era bitolado. E era cheio de amor. Não dado ao vinho, não violento. Eu não vou falar muito de vinho, porque quando eu pego esse assunto, pessoas ficam incomodadas. Já que eu entrei. Não cabe ao crente fé cheio da palavra e ficar bebendo. Pastor, a Bíblia diz. Toda vez que alguém vem para mim, a Bíblia diz, eu já sei para onde vai. Eu espero que a pessoa, quando vem para mim dizendo que a Bíblia diz, conheça a Bíblia. Não só o que interessa. A Bíblia não proíbe, mas também não indica. Mas diz que na bebida há dissolução. Ou seja, há confusão. Para que eu quero um pouquinho de confusão? Um crente da fé não deve se envolver com estas coisas. Amém? Eu fui visitar uma certa senhora em Salvador, do alto da sua sabedoria, disse assim, ele tem festa, a maioria nem vou. O pessoal fica enchendo a cara e eu não gosto disso. Nenhuma festa. Por quê? Porque fica bagunça, confusão, e ela não gosta de confusão. Simples assim. Uma mulher simples, mas amante da palavra. Aleluia. Inimigo de contendas. Ah, eu gosto quando tem uma briga. Dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Amarrado isso aí. Não me chama. Queridos, não quer dizer que essas coisas não nos inflam ou nos inflamem. Eu lembro um dia, queridos, acho que foi uma aula do Rema, que alguém parou um carro, infelizmente, não pare na frente de garagem de ninguém. Amém? Mas um cidadão, acho que foi na escola, parou na frente de uma garagem, no outro prédio, na Sardinha 1 ainda. E aí o cara estava enfesado, aí juntou com outros enfesados, e vieram gritando na porta da igreja, aos berros, porque o carro estava parado erradamente na entrada da garagem. Aí a pessoa estava lá no meio da aula, aí o pessoal que estava na organização, acho que tinha Felipe, tinha mais uns meninos, e foram lá, não, eu vou pegar a chave, eu vou tirar o carro, nos perdoe, nos desculpe. Porque quando a gente está errado, tem que reconhecer que está errado, pedir perdão e resolver a situação. E aí foi lá, tirar o carro, aí a pessoa que estava tirando o carro, o outro endemoniado chutou a porta, até machucou a perna do menino. Eu, quando soube, queria ter estado lá. Eu falei, se eu tivesse lá, senão ia ficar barato. Vem aquela chama, rapaz, se eu tivesse lá, eu ia sair na mão com alguém. Espírito errado. O Senhor me corrigiu. Mas veio aquela chama dentro de mim. Rapaz, eu não ia deixar um pessoal da igreja. Errado. Aí não pode querer fazer o certo agindo errado. Mas veio aquele inflamado dentro de mim.
E graças a Deus eu não estava, porque senão poderia ter pecado. Mas depois você foi me tratando. Por que você sentiu assim? Ah, mas eu fiquei indignado. E? Vai agir errado porque está indignado? Não. Aleluia. Não violento. Inimigo de contenta. Não avarento. Mão de vaca. Avarento é mão de vaca. Que governe bem a sua própria casa. Administre bem a sua casa. Coisas em ordem, arrumadas, cheirosas, contas pagas. Aleluia. Pois alguém que não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja ou das coisas de Deus? Aleluia. Não se ensoberbeça, lá no verso 6, para que não caia no mesmo erro do diabo, se achando. Uma das coisas, eu tinha um amigo, eu já falei isso algumas vezes, que era músico, era guitarrista. No mundo natural, muitas vezes o guitarrista que canta, porque tem só o guitarrista, como o pastor Antônio, humilde, toca bem, mas às vezes o que canta e toca, não é o caso do Ariel, graças a Deus por isso, fica se achando, acha que é o dono da banda, e se ensoberbece. Vários músicos naturais a gente viu, que saíram para fazer a sua carreira solo, e não tiveram o mesmo sucesso de quando estavam em grupo. Carreira solo no reino de Deus não é bom, não vai ter sucesso. Não, eu sou eu comigo. Você está só, eu com você é só. E não é bom. Ele dizia que o diabo era o guitarrista que cantava, que queria aparecer, queria ser o destaque. Toda vez que alguém me cobrava, pastor, e aí, quando é que eu vou crescer? Eu já percebo que não está pronto. Guto, hoje o presidente do nosso ministério, serviu por 30 anos o fundador do ministério, o apóstolo Bud. Ele nunca desejou estar na presidência. Ele só foi porque o pastor não deu chance a ele não ir. Ele nunca desejou, mas estava cheio de gente desejando. Mas Deus comunica o coração. Então eu disse assim, mas pastor, e eu? Quando? Você não está pronto. Como não está pronto? Eu prego melhor, eu canto melhor, eu toco melhor, eu melhor. Melhor é Deus. Não se ensoberbeça, porque é contrário ao caráter de Deus. Humildade, saber o seu lugar. Não estou dizendo que você não deve desejar ter mais, ou estar numa posição melhor. Mas cuidado para que isso não te motive a agir errado, porque o caráter a gente conhece pelo que faz e pelo que fala. Ah, mas como é que vai ser? Deus vai tratar conosco. Se for uma posição de liderança na igreja, Deus vai tratar conosco. Deseje, mas guarde o seu desejo. Como? Estudando, meditando, agindo correto. Aleluia. Mas na sua casa também. Não se sinta melhor do que o marido melhor que a mulher. Ah, mas eu que trabalho, eu que gero renda. E a mulher trabalha também. E pense numa coisa, que a mulher mesmo quando não trabalha fora, trabalha em casa. Não, minha mulher não faz nada. Mulher, deixa a cueca dele sem lavar. Não faça comida, não arruma a cama, não lava a toalha. E aí tu vai ver se a mulher não faz nada. Não estou dizendo que a mulher faz só essas coisas. Mas graças a Deus pelas mulheres que cuidam dos seus maridos. Rapaz, é um privilégio ter uma esposa que cuida do marido. Aleluia. E do marido que cuida da mulher. Aleluia. Vamos ficar em pé. Deus é o meu Pai. Do universo. Ele criou os céus e a terra. O Pai é o Todo-Poderoso. O nome dele é amor. O Pai é o
seu coração. Obrigado, Pai. Obrigado. Seu abraço é o meu abrigo, caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai e nunca me abandona, meu grande Pai sempre está comigo. Deus é o meu Pai e nunca me abandona, meu grande Pai sempre está comigo. Meu Pai é o dono do universo, Ele criou os céus e a terra. Meu Pai é o Todo-Poderoso, o nome dele é amor. Meu Pai é o meu melhor amigo e Ele me deu seu coração. O seu abraço é o meu abrigo, caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai e nunca me abandona, meu grande Pai sempre está comigo. Deus é o meu Pai e nunca me abandona, meu grande Pai sempre está comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou obedecer a instrução que eu recebi. Está baixinho o meu microfone? Vai subir um pouquinho. Aleluia. É que eu estava falando baixo. Aleluia. Todo casal casado, queria que viesse aqui à frente, com o seu cônjuge, casal, marido e mulher, casal casado. Vai dar um pouquinho de desafio, mas amém. Se puder encostar mais lá, vai ter que fazer 2 filas. Pronto. Que aí otimiza o espaço. Casais casados. Eu pedi para vocês que estão na primeira fileira, deem 2 passos para frente, a gente tem que fazer 2 filas para caber todo mundo. Eu sabia que ia dar um pouco de trabalho, mas o Aurélio está com a Roselina lá em cima, amém. A mulher está trabalhando, se tiver alguém para substituí-la, sim, se não, amém. Deus sabe de tudo isso. Olá, olha casal abençoado, glória a Deus, bom vê-los aqui, firmes e fortes. Deus é bom, os pais da Alessandra, aleluia, Deus é bom. Eu estava aqui orando, e eu sei que Deus os chamou para tratar algo com vocês, amém? Entenda, às vezes, você sabe que eu procuro usar palavras cheias de amor, carinho, educação, mas às vezes eu não encontro uma palavra melhor. Então às vezes parece que eu sou bruto, mas é talvez por um benefício da clareza da mensagem. E a palavra que subiu, eu não encontrei a palavra melhor, não sejam frouxos. Porque o mundo vai com as suas teorias de educação, dizendo, não, deixa o filho fazer o que quer. Não deixa o filho fazer o que quer. Ah, mas eu não tenho filho. Mas você talvez não tenha filho natural, mas tem filho espiritual.
Porque não tem algo pior do que pai frouxo ou mãe. Porque muitas vezes, mas eu vou corrigir, vai ficar chato. Não, vai ficar certo. Entendeu? Eu não estou bravo, mas eu estou sério. Os pais são exemplos que vão moldar o caráter do seu filho, ou dos que andam junto. E graças a Deus que eu tive a imagem do meu pai natural, mas depois eu tenho a imagem do meu pai celestial. Há uma responsabilidade, não só diante de filhos, mas de amigos e vizinhos, de fazer o que é certo diante da palavra, de serem simpáticos. Eu estou ainda no treinamento do riso, porque sabe, tantas vezes nós estamos com a cabeça tão cheia das nossas próprias coisas, que esquecemos de fazer aquilo que nós viemos fazer nessa terra: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. São os principais mandamentos de Jesus. O que eu quero chamar a atenção de vocês é: sejam firmes na palavra, nos princípios e nas características do caráter de Deus. Para com faça o que é certo. Deus, Ele que fez o projeto do casamento. Foi Deus que foi testemunha do seu casamento. Por isso que eu pedi os casais casados. Porque a Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus é o testemunha do nosso casamento. Tiveram testemunhas naturais no cartório e também talvez na cerimônia, mas o principal testemunha foi Deus. Ele que trouxe a ideia de um bom casamento. E nós conhecemos os princípios. E eu falo isso para vocês que são casados e estão casados: nunca pensem em separação. Divórcio não é de Deus. Mas você não sabe os desafios. Não, você também não sabe os meus. Mas eu sei dos desafios, que todos eles podem ser vencidos pela palavra. Humildade, coração disposto a se arrepender do erro, a pedir perdão, a se humilhar. Não é para ser humilhado, é para se humilhar, dizendo: eu reconheço que eu errei, me perdoa. E a parte do outro é perdoar de todo o coração, que não guarda rancores, que não guarda nem registro. Deixa eu dizer uma coisa: se você tem anotação do que seu marido e sua mulher faz errado, joga fora. Não, tem um caderninho aqui. As mulheres muitas vezes não têm um caderninho físico, mas tem um mental. Não precisa nem falar assim. Aquele dedinho balançado da cabeça é: eu estou lembrando. Se Deus, que nos instruiu ao perdão, diz que dos nossos pecados nem se lembra mais, não estou dizendo que você vai ter amnésia, mas não considere mais aquilo, porque se você jogar de volta na cara, você está sendo como um acusador, que é o diabo. Agora, não continua pecando. Não, é que ele fez de novo, pastor. Para de fazer besteira, homem. Homem, faça o que é certo. Davi deu uma instrução, já falei sobre isso também na igreja. Meu pai, antes de morrer, alguns meses antes, eu não sei quanto tempo, ele escreveu uma carta para mim, para que eu abrisse 14 anos depois, quando eu tivesse mais maturidade. E ele deu instruções para a minha vida. Davi fez isso com Salomão. Antes de morrer, chamou Salomão. E eu amo o texto da Bíblia que nos remete àquilo que foi dito. Davi disse a Salomão: seja homem. E ser homem não é ser macho, é ser, sim, do sexo masculino, mas não estava falando de sexo, estava falando de atitude, posicionamento, postura, fazendo o que é certo. Mulher ajudadora, fiel, idônea, não é idona, é idônea.
seja ajudadora. Porque olha, pense numa coisa que não presta. A mulher fica no ouvido do marido. Algum lá fora, aqui não, né? Estou contando uma história de outro lugar. Chega um homem, o marido na maioria das vezes tem muita paciência. Mas quando normalmente o homem diz, agora chega, para ele chega. Mulheres fazendo a cabeça do marido para sair da igreja. Ai, Aí o homem não sai. Mas chega um dia que ele decide, então vou embora. Às vezes se afasta de Deus. Aí vem a mulher, não sei o que está acontecendo com meu marido. Eu sei. Foi muito falar na orelha. Os dois andando segundo os princípios da palavra, educando filhos nos princípios da palavra, amando ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e sendo exemplos. Agora eu queria pedir a todos vocês, olhem para o resto da igreja, virem lá para frente. Vocês são exemplo de família para esse povo todo que está aí. Família de Deus. Casalzinho também, olha para a igreja. Eles vão ver um casal casado. Quantos anos de casados? 55? Quase a minha idade. 55 anos de casamento. Modelo, exemplo. Vocês aqui à frente são modelos para aqueles que ainda não casaram ou que já foram casados e desejam ter um novo relacionamento. Mas para isso precisam andar nos princípios da palavra. Há uma responsabilidade sobre os casais, os modelos de família para as próximas gerações. E para aqueles que ainda não conhecem a verdade dessa palavra. Amém? Vocês podem voltar. Obrigado pela oportunidade.